trazer então as informações sobre o PT para passar a bola aqui para Carla Araújo, porque o PT testou uma formação, uma chapa com 4 ministros do governo Lula. Segundo o entendimento do PT em São Paulo, seria a melhor formação para derrotar Tarcísio de Freitas, no maior estado do país. Então eles testaram o Alckmin, a Marina, a Tebet e quem mais? Vamos ver aqui. Esqueci o quarto nome. O Haddad, faltou o Haddad. Ele que deu entrevista para a gente essa semana. Obrigado, Larissa. O PT de São Paulo fez uma pesquisa interna em dezembro que apontou que a melhor forma de desbancar o governo Tarcísio de Freitas na eleição de outubro é unir na mesma chapa 4 ministros do governo. São eles Fernando Haddad, Simone Tebet, Marina Silva e Geraldo Alckmin. Todos teriam de renunciar os ministérios, que ocupam até o início de abril. O objetivo do partido é que eles ocupem as vagas de candidatos a governador, vice, 2 senadores em disputa. A composição exata ainda dependeria da negociação do PT com os partidos aliados e migrações partidárias. A Simone, por exemplo, teria de deixar o MDB, enquanto Marina está de saída da rede. Haddad e Alckmin resistem a se candidatar. Essa reportagem está na coluna Painel do Fábio Zanini. Carla. Diego, conversando lá no Planalto e com o pessoal do PT sobre esse cenário de São Paulo, a gente até já fez também no fim de semana uma matéria sobre o quão o Lula precisa olhar para esse palanque de São Paulo com bastante atenção e quais são as dificuldades. E as dificuldades esbarram aí, 2 nomes que você colocou aí, que o Zanini traz na matéria, Haddad e Alckmin, eles não querem, estão resistindo, o presidente Lula com eles tem uma conversa mais no tete-a-tete, o próprio ministro Haddad falou aqui na entrevista que ainda vai ter uma nova conversa com o Lula, que eles estão dialogando, enfim, que ele realmente não gostaria, quer ajudar na campanha de outro jeito. Já se fala, inclusive, de que há aí no Planalto uma questão de que Haddad, se for para a coordenação de campanha no próximo governo, viria como ministro da Casa Civil, entre acordos que estão sendo costurados e cenários que estão sendo desenhados. São vários. Eu ouvi lá no Planalto também sobre a Tebet, especificamente. Vou contar um pouco aqui. A Tebet, ela foi senadora pelo Mato Grosso do Sul, ela tem a carreira política dela ali, porém, começaram a testar o nome dela ali em São Paulo para Senado, principalmente, mas algumas pesquisas que a gente não pode, na verdade, considerar, porque tem aquela questão de registro de pesquisa, etc., mas algumas sondagens ou qualitativas, enfim, que foram feitas até por uma equipe de marketing que já trabalhou com a senadora, mostra que ela tem um apelo no eleitorado de São Paulo interessante quando o eleitor paulistano é colocado a afirmação de que nunca houve uma governadora mulher, por exemplo. E aí, quando falam isso, o nome da Tebet tem um ganho aí, de um recall da candidatura dela à presidência da República, evidentemente. Enfim, começaram a ver, estão avaliando a Tebet como essa possibilidade. E aí, esse xadrez também de trazer a Marina Silva também, que não é do estado de São Paulo, ou seja, seria um reforço no palanque, justamente para esse enfrentamento com que hoje a gente coloca, ligando ao tema anterior, Tarcísio pode mudar, mas hoje começa a se desenhar e o tempo espremendo, ainda tem até abril e até as convenções de fato, mas começa a chegar num caminho. Eu ouvi isso de uma fonte importante da direita, falando assim, daqui a pouco não tem mais como retroceder a candidatura do Flávio. E aí, com isso, o Tarcísio seguiria mesmo para a candidatura tentativa de reeleição. E aí o governo com esses personagens, que são os personagens, Diego, eu diria assim, são peças poderosíssimas do presidente Lula nesse xadrez eleitoral, Então ele tem ali 2 grandes figuras, de confiança dele, que estão ao lado, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que quebrou um preconceito e vários desconfianças que tinha no PT, quando fez a aliança para virar vice-presidente do presidente Lula em 2022, mas agora é alguém assim muito bem quisto no entorno do presidente Lula, e o presidente Lula tem uma relação que todos relatam ser muito positiva e de lealdade com o vice Alckmin, e o Haddad, que é essa figura que todo mundo coloca como o sucessor de Lula, que está mostrando aí, pedindo aí para não exatamente subir nos palanques e ajudar de outra forma. Enfim, vai ter que ver como é que esse jogo vai ser jogado aí, eles estão fazendo muitos testes mesmo, mas uma coisa é fato, São Paulo, e como Minas, muito importante nesse xadrez eleitoral, e o Lula vai ter que pedir para alguns desses seus aliados principais ir para o sacrifício, nem que seja para ir para perder,
mas precisa ir para ter palanque. Enfim, vamos ver como é que aqui vai ser. rapidinho também a Dani e o Sakamoto, né? Porque o Alckmin teria que sair da vice-presidência, né? Para disputar a vaga para outra posição. Enfim, é um xadrez complicado esse, convencer todas as peças, né, Dani? Na hora H vai prevalecer certo pragmatismo, né? A chapa Alckmin-Tebet é uma chapa, me parece, altamente competitiva. Geraldo Alckmin, governador, Simone Tebet, vice ou vice-versa, me parece altamente competitiva, é uma chapa que poderia furar ou diminuir um pouco o dique de votos de Tarcísio de Freitas no interior de São Paulo. Simone Tebet também traz uma suavidade e peso técnico, né, diferente. São dois presidenciáveis entrando numa disputa para governar São Paulo contra um governador que tem uma reeleição praticamente assegurada, o que deixaria a vida dele um pouco mais difícil. Então seria assim, o cálculo do Lula, quando a gente fala em Fernando Haddad, a gente, por exemplo, né, o cálculo do Lula é não fazer menos do que ele fez em 2022 em São Paulo, né? Porque ele não ganhou a eleição no estado de São Paulo, mas venceu a eleição na capital paulista, o PT, né? Fernando Haddad teve mais votos do que Tarcísio na capital e conseguiu chegar a um número que não fez com que o Nordeste tivesse de contribuir ainda mais do que já estava contribuindo para a eleição do Lula. O Lula não pode pontuar menos em São Paulo do que ele pontuou em 2022. Então, é daí que a gente tem de partir. Não, obviamente, né, se você bota o Geraldo Alckmin e a Simone Tebet para andar juntos para disputar com o Tarcísio de Freitas, vai ser uma disputa de gente grande para o governador de São Paulo, né, que veio do Rio de Janeiro, foi eleito na esteira do bolsonarismo, na esteira do Bolsonaro, e vai pegar o vice-presidente da República, é um homem que, posso assegurar, cobrir Palácio dos Bandeirantes dos governos Alckmin, acompanhei na íntegra, do início ao fim. Alckmin sabe todos os nomes das mais de 600 cidades do estado de São Paulo, todos. A última vez que disputou uma eleição para governador de São Paulo, ele simplesmente levou em todos os municípios. Na anterior, ele havia perdido em um, voltou lá, ganhou. Então, assim, não é um nome... Tem fadiga de material? Vai ter um ranço porque virou vice do Lula? Vai. Mas é um nome que o paulista conhece, né? Ele é de Pindamonhangaba, tem uma vida de serviços prestados ao Estado, de bobo não tem nada, né? Muita gente fala picolé de chuchu, picolé de chuchu, picolé de chuchu, é um apelido que ele ganhou na imprensa, inclusive por conta de seu estilo parcimonioso. É o governador mais longevo da história do Estado de São Paulo. Então, assim, de bobo não tem nada, o mais bobo ali, como gosto daquela frase do Omar Aziz, sempre cito, né, teve 1 milhão de votos. No caso de Alckmin, teve muito mais do que isso. Bom, de todo modo, em algum momento vai prevalecer o pragmatismo mesmo, Sarza. Sakamoto, quero te ouvir também sobre essa disputa da esquerda, né? Tá com delay, rapaz. Agora acho que vai estabilizar. Diga lá. Tá com delay ainda ou tô... Não, agora acho que diminuiu. Tá bom. Acrescentando sua análise tanto da Dani quanto da Carla, a questão, e falando da necessidade de formação de palanques da esquerda, eu estava conversando com um ministro do governo, que inclusive, com dois, na verdade, né, recentemente, sobre a possibilidade de 2 nomes fortes do governo Lula irem de fato para a disputa do seu estado, substituindo nomes que eles mesmos ungiram no passado, ao invés de manter o governador como incumbente em disputa, né? Por exemplo, você tem a Bahia, que o governador é Jerônimo Rodrigues, ele pode ir para a reeleição, ele não é tão bem avaliado, há toda uma defesa para que Rui Costa possa ir para o lugar dele. E no Ceará, o Eumano de Freitas, em relação ao Camilo Santana. Camilo já avisou que está deixando o Ministério da Educação, Bibi, quer ajudar na campanha, né? Da mesma forma que o Haddad vai ajudar na campanha também, né? Quer ajudar na campanha, tudo isso. Mas são todos nomes, percebam bem o seguinte, existe uma movimentação de ministros do governo saindo para disputar cargos, né, importantes, tanto e principalmente Senado e governo
governos estaduais. Governos estaduais tem o palanque, o Senado, inclusive a necessidade de garantir presença no Senado e evitar a perda do campo democrático no Senado para evitar ataques institucionais do Supremo Tribunal Federal ou outras coisas no futuro. Mas também tem a questão de substituição de incumbente. Porque aí eu perguntei, tá, mas o PT tem um pesadelo com relação a isso, que foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Você teve, né, exatamente a disputa Olívio Dutra, Tarso Genro, né, que o Tarso acabou indo buscar uma eleição na qual o Olívio era incumbente e acabou, na verdade, o PT perdeu. Não estou falando que a culpa é do Tarso, a culpa do Olívio, o que seja, estou falando que houve uma derrota. Então, esse fantasma é lembrado pelas pessoas quando vão falar disso. Tem esse fantasma também, né? Porque aí você tira, o eleitor acaba achando, parte do eleitor acaba achando, mas até o partido acha que tal pessoa não estava mandando bem. Não é aquela coisa, opa, voltou o antigo, né? Não necessariamente, né? E esse era o medo, inclusive, que Lula teve e que, por exemplo, muita gente pressionou o Lula em 2014 chegar para Dilma e falar, companheira, né? Posso eu? Né? Agora, né? E ele não fez isso, né? Tem toda aquela pressão. A Marta Suplicy pedia publicamente para ele fazer isso também, gerou toda aquela saia justa, ou nem tão saia justa, que gerou briga pública, né, com a própria presidente Dilma Rousseff. Enfim, né, o Lula não optou por essa saída, né? Muita gente pressionou, mas ele não optou por essa saída. E agora tem isso posto à mesa, né? Rui voltando para Bahia, Camilo voltando para o Ceará, pegando o lugar da reeleição dos incumbentes. É claro que tem muita água para rolar ainda, tem muita análise que os governadores atuais vão ter que fazer, vão ter que correr atrás do prejuízo, mas, pelo que eu ouvi, isso sim é uma carta em cima da mesa, né? E tem muita gente que defende que isso aconteça.